E acabei de fazer um vídeo sobre o ponto do o neocolonialismo, uma mentira para falar de Israel. Não pode se encaixar Israel em nenhuma espécie de conceito de colonialismo. E outras, qual seria o critério de validade da criação do Estado de Israel? Se é antecedência ou a relação dos judeus à terra e preservação deles ali e o significado daquela tradição para o mundo, né? O fato é que foi um consenso mundial e isso foi muito importante. Agora, eu queria abordar outro ponto, um ponto que está sendo capital nesse momento de descortinamento da imoralidade, descortinamento daquilo que há por dentro da idiosincrasia da esquerda e que ficou muito bem salientado agora nesses tempos, desses atos. Né? Por quê? Existe uma coisa que eu chamo de o ponto zero genérico, ou seja, o ponto zero da criação de Israel, em que eu uso genericamente para sempre colocá-lo em questão e justificar qualquer ação, mesmo que digam que não estão justificando. Percebam como a maneira pusilânime, a maneira canalha, a maneira sórdida de todo discurso que é contra Israel é sempre dizer: o Ramos fez isso, eu condeno, que nem quando teve o ataque ao World Trade Center, que mataram 50 mil pessoas lá, a pessoa fala: eu sou contra a violência, que é uma coisa horrível, mas os Estados Unidos mereciam. Isso dentro do próprio Estados Unidos tinha. E as universidades, como o Ben Shapiro fala, as universidades americanas estão tão tomadas quanto as daqui, né? Eu sempre falo que não é Israel que era colonizadora, mas sim que a academia foi colonizada por idiotas. E eu cada vez mais vejo isso como um ponto indelével, né? Que não pode ser afastado, não pode ser eclipsado por nada. Então o que acontece? O que acontece aqui é que as pessoas estão se mostrando vis, canalhas, imorais, como sempre foram, como sempre a esquerda foi, inclusive dentro do relativismo moral que concerne a ela, né? Em que a moral é sempre produto do estado de produção, produto da economia, e nada existe, não existem verdades morais, não existe estatuto moral verdadeiro. Isso aí, de certo modo, foi muito discutido na ética, na filosofia, né? E muitos defendiam sempre que não existem estatutos morais verdadeiros, né? Que não existe um bem que é certo, errado, que é verdade, que é bom ou mal. Essa é uma coisa relativa, é uma coisa criada por uma antropologia não etnocêntrica, né? E cada vez mais o direito natural, o sentido do justo e do certo e errado, fica cada vez mais fica patente para vários seres humanos. Tanto é que no direito existe essa corrente, né? Em que o direito natural é o direito da crise contra a crise do direito, que sempre emerge esse sentimento que ele sempre vai acompanhar a humanidade. Mas enfim, não vamos estender sobre isso e vamos focar aqui o caso de Israel. Porque uma pessoa entra, os vídeos de Israel que foram mostrados, né, do que aconteceu com o Ramos, foram mostrados por uma cadeia de jornais, né, um bebê sendo colocado num forno. Um bebê vivo sendo colocado num forno para ser cremado na frente da mãe. Uma pessoa sendo degolada com uma enxada. Dois pais, né, pai e mãe, amarrados, enquanto torturavam o filho, tiraram o olho do filho. Barbáries que nós pensávamos que estavam longe de nós há séculos, mas não estão. O ISIS já tinha mostrado isso, quando se queimavam soldados vivos. E o que o Hamas mostrou ali é que ele está além de qualquer código de ética de guerra, ele está, a lei não está abaixo, aquém, né? E o Estado civilizatório que o Islã brindou não conseguiu refrear aquilo que causa repulsa à consciência universal. Meu pai dizia no julgamento do Nuremberg que não havia nem que se perder tempo para falar que era um tribunal de exceção ou não. Aquelas pessoas que estavam ali sendo julgadas haviam adquirido formação moral muito antes da guerra, muito antes do nazismo, ou seja, já eram incumbidas ou imbuídas, não é incumbidas, imbuídas, né, daquela moralidade vigente e sabiam muito bem do horror que era aquilo que faziam, mas fizeram. Ainda houve uma culpa ali mesmo. E que aquilo causou uma revolta da consciência universal. E isso é o que nós vemos aqui agora. São imagens que são inadmissíveis em qualquer contexto. Então não adianta quando você vê um professor defendendo em sala de aula o Hamas, como se o Hamas, ou a porcaria que for, essa porra, não importa nem um pouco o que essa droga é,
Quando você vira aquilo, você se lembre que está nos estatutos deles um versículo de Maomé, no Corão, que fala de matar todos os judeus. Que as próprias árvores e pedras gritariam que tem um judeu se escondendo atrás delas e que fossem matá-los. Então, o Maomé, por mais que ele tenha uma projeção metafísica no sufismo e tudo, ele tem esse lado mesmo, que são palavras dele, que são uma carniceria da qual dimanam rios de sangue. Mas eu não estou nem querendo fazer a crítica do Maomé e da carnificina que os islamistas fez mundo afora por toda essa história. Inclusive, a presença deles no Oriente Médio é uma presença, a história de uma carnificina. É uma história espiritual também, uma nova civilização? É. Mas é também a história de uma carnificina. Na África, por exemplo, foram 10 milhões, segundo o livro Genocídio Ocultado. Darfur, agora, do século XXI, 300 mil pessoas, trucidadas. Aonde nós olhamos para o islamismo, nós vemos rios de sangue e pilhas de cadáveres. Então não vem dizer que é a religião da paz, é isso, aquilo, mas isso aí não importa, não é o que eu estou querendo focar. O que eu estou querendo focar são os ocidentais, que eu chamo de psicopatas socialmente consentidos, porque é aquela pessoa que senta na sua mesa de jantar, que parece muito doce, que ela quer a justiça social, que ela está vendo a igualdade, e neste desiderato ela está defendendo regimes distópicos que mataram dezenas de milhões de pessoas, mais do que o nazismo, que eu também considero o nazismo de esquerda e tem todas as minhas bases para defender isso, talvez como ninguém. Mas não estou querendo entrar nesse mérito também, estou falando apenas que esta pessoa está ali sentada na sua frente e ela tem aquela aura de bom mocismo, aquela aura de uma ética superior, porque ela fala da igualdade e da justiça social, enquanto isso ela está defendendo as maiores matanças, os maiores morticínios, os maiores genocídios que existiam. Se ela chegasse e falasse que ela era nazista, a favor do nazismo, ela seria execrada. Mas quando ela fala que ela é a favor do comunismo, não, é como se pudesse separar todo o lastro de violências e de barbaridades que foram cometidos por essa ideologia. E agora nós vemos a mesma coisa, um professor imoral dentro de uma sala de aula, defendendo atos terroristas que são como esses que foram cometidos aqui, que eu acabei de descrever. Então esse sujeito está fazendo apologia do crime, porque pelo Estatuto de Roma, que promulgou o Tribunal Penal Internacional, e que é recepcionado pelo Brasil, ataque a civis, reféns, tudo isso é um crime de guerra gravíssimo. E é notadamente reconhecido como terrorismo por todas as nações. Só que aqui a lei brasileira, que é uma realmente uma jacobútica brasileira da vergonha, né? Aproveitando essa expressão do Gilmar Mendes, onde ele quis atacar certas coisas, ele mesmo talvez seja a pessoa que mais pode se atacar com uma verdadeira jabuticaba brasileira entre os ministros, né? Com uma atuação política veemente, né? Mas não vou criticar aqui o Gilmar Mendes também, mas sim isso, que nós temos uma lei de terrorismo que a motivação política isenta de ser qualificado como terrorismo. Ora, a maior parte dos crimes que são considerados terrorismo no mundo inteiro são pela motivação política, mas aqui só pode ser pela motivação étnica e tal. Bom, como está nos estatutos do ramo de matar todos os judeus, o Brasil está obrigado a reconhecer como terrorismo, porque a motivação étnica e religiosa está aí, está no estatuto do ramo isso. Então, para o Brasil, existe a obrigação para o governo brasileiro de reconhecer esta organização como terrorista. Mas é o que eu digo sobre essa revolta da consciência universal. Qualquer um, percebe, qualquer chefe de Estado que seja digno, está em condições de reconhecê-lo. Mas o Brasil, não. Esse governo, eu literalmente, escrevendo, né? Através da atividade intelectual, sempre rejeitei essa calamidade que é. Mas agora ele está envergonhando até aqueles que eram favoráveis a ele, ao não reconhecer um grupo de assassinos sádicos, canalhas, sanguinários, como terroristas. Então veja bem uma coisa. Quando um professor seu começar a defender isso, filme, grave, e leve a um advogado ou alguém que possa lhe ajudar, no caso eu mesmo, a redigir uma notícia-crime para o Ministério Público. O Breno Altman, ele foi se fazer de vítima, ele é um self-hating Jews, né? Um judeu que odeia a si mesmo, como diz, né? Mas não é essa tradução literal, um judeu contra os judeus, e que ele é muito aproveitado
pelos antissemitas como seu judeu de estimação e tudo, que ele é contra o sionismo, contra Israel, e comemora a condição de disparar de mísseis, comemorou quando o Hezbollah disparou um míssil contra Israel. Esse sujeito não podia entrar em Israel. Mas tinha uma determinada lista lá de conversa particular em que alguns judeus começaram a conversar e falando que deviam dar umas bolachas na cara do sujeito e tudo. E ele já falou sobre isso e já foi à Federação dos Jornalistas de São Paulo, a FENAGE, eu sei que porcaria isso é, tá pouco importante também, mas foi falar que foram fazer uma denúncia ao Flávio Dino, ao Ministério da Justiça, falando que o país não podia conviver com isso. Agora, percebam já a psicologia já mimetizada com esse pessoal. Quando você fala que o Alexandre de Moraes fez perseguições, censura prévia, prisão sem acesso aos autos, dogmatizou as urnas e fez aqui do STF o capitão de uma polícia política, você não tenha dúvida que isso é o projeto da esquerda, que ela acabou de entrar aqui, pretendendo fazer um Ministério da Verdade, cercear as redes sociais, Flávio querendo digitar regras e tudo, como todo bom comunista, e nós estamos aqui prestes a ter o grande irmão, o Ministério da Verdade e esse cerceamento todo. O Alexandre de Moraes proibiu, incrível isso, né? Um país em que o ministro da Suprema Corte proíbe uma empresa de fazer críticas a um projeto de lei, confundindo o juízo de valor com o juízo de fato, uma pobreza cultural epistemológica tremenda, que é típico da ignorância deles, né? Como se eu fazer crítica a um projeto de lei, que é um juízo de valor por excelência, fosse fato falso, fake news, fosse propagação de notícia falsa. Mano, às vezes o que eu penso é que um pouco de cultura na elite brasileira faria o país dar um salto, né? Mas né? Ou seja, nós não temos um déficit de educação, nós temos um déficit cultural dentro da própria acústica do Brasil. Mas, voltando ao tema, então nós temos que entender o seguinte, que olha só o procedimento desse cidadão. Ele não está falando de levar ao Ministério Público, onde ele não conseguiria nada, porque a cogitação do crime, nesse caso, de falar que vai dar bolacha, que não vai, ela não é punível. Ela não é punível. Só quando existe uma organização, existe uma ameaça. Assim mesmo tem que ser feita a ameaça. Né? Ou então há crimes em que o iter crimes, aquele período preparatório, é punível. Mas só conversar com uma pessoa e falar que ele merecia uma bolacha, isso não há nem sequer a tentativa. Então não é punível como crime, mas percebam o que ele pretendeu. O que ele pretendeu foi que a polícia política, a Stasi dele, na KGB dele, comandada pelo Flávio Dino, entrasse em ação para perseguir pessoas que estão simplesmente falando, manifestando seu pensamento em conversas privadas. Isso aí já é o viés totalitário, abjeto, que esse cidadão deixa transluzir, e que é a mesma coisa que o faz apoiar o Hamas. Porque eu não estou apoiando uma luta política, um ator político. Ele não é um ator político. Ele não é um player. Ele é um grupo terrorista que promoveu coisas que são consideradas crimes de guerra e barbaridades. Então, quando você começa a falar, não, mas ele não está sozinho, que o secretário da ONU, ele não fez isso do vazio, não, teve um motivo. Você já está legitimando, sim, as ações do Hamas, você está descendo a barbárie que nós tivemos no começo da era cristã aqui, quando o Gibão falava que monges saíam com a cabeça de outros monges pendurados em lança, quando haviam disputas cristológicas, disputas sobre a natureza de Cristo entre eles. E então você já está descendo, você já está despejando fora todo o arcabouço, toda a moral de 2000 anos, onde se tornou bem claro a diferença entre o direito e a violência. Né? Tornou bem clara. Então, quando você fala disso, não, mas espera aí, mas tem um motivo. Você está querendo descer ao zero genérico, né, ao ponto zero, e usar um argumento genérico que eu possa entrar lá e fazer qualquer coisa. O ministro da Rússia agora acabou de falar, o embaixador da Rússia, né, que Israel não se defende. Israel não está se defendendo porque ele está como ocupante ali. Ou seja, então quer dizer que eu posso entrar em Israel e fazer isso tudo. Matar, estuprar, queimar bebês. Ou seja, e tudo isso está licenciado de um só golpe. Deixou de ser crime. Deixou de ser algo repugnante, que a gente não consegue nem ver. Bom, se ele fala tanto do Tribunal Penal Internacional, que já foi condenado, bom, o chefe dele mesmo lá, o Putin, né? Também ele deveria falar que o meu próprio patrão aqui também deve ser preso. Não pode ter dois pesos, a falácia do duplo critério, 2 pesos e 2 medidas. Mas o fato não é admissível a impugnação da existência de Israel a partir de um ato do Hamas. Ou do Hamas. Não é. Não serve como ponto de partida de discussão nenhuma.
Porque quando você fala da motivação, para depois você dizer, não, mas eu não estou justificando. Sim, você está justificando. Por quê? Porque no direito penal, a motivação, ela é um elemento de gradação da pena. Quando falam assim, a pessoa fez porque ela estava cometida de violenta emoção, como o pai que vai ver o estuprador de sua filha e vai lá e mata. Então ele matou por isso, esse foi o motivo. E já houve júri que o absolve. Ou então cometeu a coisa por motivo torpe. Ou seja, em vez de ser aquele cara que brigou e sacou uma arma, não, um cara que viu alguém passar ali na janela, ele quis testar a eficácia da sua arma, vou matar aquele ali. Pum. Então, motivo torpe. Então, a motivação está natamente ligada à tentativa de amenização ou de agravamento da conduta do agente. Então, não vem me dizer que você, não estou justificando, mas esse mais aí já mostra que você é imoral, que você é um filho da mãe, que você é um canalha, e você não tem nada de bom a acrescentar essa discussão, porque você não tem status moral que seja dignificável. Você é um verme quando você fala isso. Quando você usa esse mais, aí a partir daí, olha só, o que o Hamas fez é um crime de guerra hediondo, é um ato de terrorismo e não há nada, nenhuma motivação que possa eliminar isto. Então não me fale da motivação. E se você é um professor que você relativiza isso, é porque você está contemporizando, condescendendo com atos de uma violência bárbara, de uma crueldade que não víamos no mundo moderno, né? Não vimos no mundo moderno. Então você é um canalha que você está ensinando a que se tolere isso. E atrás de se tolerar isso, vai se tolerar qualquer coisa. Você está jogando fora 2.000 anos de civilização, você merece ser denunciado por apologia do crime, que é um crime, né? E é isso que tem a se dizer. Obrigado.